Legal, pessoal. Bom dia especial para você, ligado aqui na TVE. Segunda-feira, dia 26 de maio, o Giro do Esporte destaca hoje o Operário Futebol Clube no Brasileiro Série D. Derrota para o Cascavel complica a classificação para a próxima fase da competição. No Brasileiro Feminino, Série A3, a equipe conquista a classificação inédita para as quartas de final. E ainda os gols pelo Campeonato Brasileiro Série A. Chegando aqui o Leomar Ferreira, nosso comentarista. Tudo bem, Léo? Seja bem-vindo nessa segunda-feira. Tudo bem, bom dia, Tranquilo? Ricardo. Bom dia a todos que nos assistem aí. Assunto principal, Operário, né, Ricardo, hoje, né? E esse Galo, vai ou não vai? Ficou difícil. Durante o programa a gente explica, aí a gente tenta ver como é que ficou. E o Giro do Esporte já está no ar aqui na TV Educativa. Vem com a gente. O Operário perdeu para o Cascavel e ficou em situação delicada no Grupo A7 do Campeonato Brasileiro Série D. Confira. Em mais um jogo fora de casa, o Operário foi a Cascavel, no Paraná, e mais uma vez não conseguiu um bom resultado. No jogo disputado no Estádio Olímpico Regional, o Galo Campograndense até fez um bom primeiro tempo. O time da casa abriu o placar aos 16 minutos com o atacante Michel, que passou pelo zagueiro Fel e bateu na saída do goleiro Leonardo. O Operário empatou 3 minutos depois. Bruno Boca cobrou o escanteio. Tássio tocou de cabeça para Vinícius, que deixou tudo igual. No segundo tempo, só deu Cascavel em campo. O time paranaense dominou o jogo e não deu chances para o Operário. Josiel soltou a bomba e abriu vantagem para o Cascavel. O terceiro gol saiu aos 38 minutos, com a conclusão de Brenner após jogada de Marcão pela direita. No próximo sábado, às 15 horas, no estádio Jacques Salus, o Operário busca a primeira vitória em casa contra a líder Inter de Limeira. Aí os gols para você, mais uma derrota do Operário jogando fora de casa. As duas saídas, o Galo não se deu bem não, né, Léo? Não tem feito bons jogos fora, né? Dentro de casa não consegue cumprir com a sua obrigação, que é vencer. E os jogos de fora de casa, normalmente também toma gol em momento que não pode ser. Ficou mais complicado ainda porque as chances de recuperação são menores. O espaço de tempo e os adversários que vai enfrentar, né? São adversários que também lutam na parte de cima. Tem 2 jogos seguidos contra a Inter de Limeira, que vai ter o primeiro aqui no Jacques da Luz. Agora, não adianta mais a gente vir aqui e falar que dentro de casa tem que ganhar, né, Ricardo? Não adianta, porque não fez isso, não conseguiu os pontos aqui, e agora cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, e a primeira fase termina no sábado, né? E já começa no outro final de semana, mas 2 jogos seguidos contra a Inter de Limeira, que vem de bons resultados, que está tentando o topo da tabela, que está tentando se manter. Então, assim, é o que eu disse. Além de ter que cumprir obrigações e conquistar pontos, vão ser contra adversários que também estão precisando disso. Então, os adversários não favorecem para a recuperação total do Operário. Acompanhamos o jogo sábado aí pela TV da equipe, né? TV Cascavel TV. O Leomar, o que está faltando para o Operário? O que está faltando? Problemas na zaga? A zaga não está se entendendo? O que está havendo? Eu acho que está faltando um pouco mais de mudança, até tanto na parte técnica de jogadores, alternar jogadores, colocar jogadores para jogar, e também muita orientação na parte defensiva, né? Sofre muito gol de confronto, um jogador contra o outro, e não tem cobertura, a gente vê os gols aí também. Então falta, assim, tentar mudar alguma coisa, de repente as peças, mas principalmente a forma de atuar. O modelo de jogar fora de casa e o modelo de jogar aqui dentro de casa tem que ser alterado, ou até estabilizar um outro padrão, mas não igual a esse que está acontecendo. Da Lastra está faltando aquelas peças fundamentais, né? Aquelas contratações pontuais que a gente sempre cobra aqui, Leomar? Eu penso que não, Ricardo. Montou-se um bom elenco, tanto é que chegou entre os 4 primeiros colocados,
né? Se não tivesse conseguido esse feito, a gente poderia achar que os jogadores não estavam correspondendo. Mas não, ele conseguiu pôr o time para jogar. O que está faltando é manter e ter uma intensidade, uma constância de jogadores em certas posições e ele também mexer para tentar melhorar. Vamos aqui na tela, porque temos os resultados aí do grupo A7, os resultados aí do final de semana, Léo. Vamos ver aqui, ó. Muita coisa, né? Além de Cascavel 3, Operário 1, a Inter de Limeira bateu Itabirito por 3-1, Uberlândia 1, Cianorte 1, Goiatuba 1, Monte Azul também 1, Léo. Você vê que todos os times que estão na parte de cima da tabela, Ricardo, tanto dentro quanto fora de casa, conseguiram vencer. Então isso aí prejudica um pouquinho, complica cada vez mais para o time do Operário. Pega a Inter de Limeira, que dentro de casa venceu o Itabirito, e vai jogar 2 partidas seguidas contra a Inter já está na parte de cima. Cascavel também. Então aí, Operário depois disso, olha, Goiatuba e Monte Azul empataram, não teve ninguém que perdeu ponto dentro de casa, né? A gente está vendo aqui, ó, ninguém perdeu ponto dentro de casa. E isso é o que vinha acontecendo direto com o time do Operário. A gente espera que se estabilize e se recupere para poder tentar ainda nesse retorno, né, podemos dizer assim, bons resultados. A situação está complicada para o Galo. Vamos aqui com a classificação. Vamos mostrar a classificação para o amigo torcedor. Inter de Limeira, 11 pontos ganhos, lidera. Em segundo, Cascavel e Cianorte, 10 pontos ganhos. Em quarto, Goiatuba, com 8. Em quinto, Uberlândia, 8 pontos também. Em sexto, Itabirito, com 6. Operário tem 5 pontos. E o Monte Azul tem 4 pontos ganhos. Ricardo, até certo ponto a gente ressuscitou o Goiatuba. Quer dizer, nós colocamos, o Operário colocou o Goiatuba em jogo de novo, na briga de novo. Inclusive no lugar dele, né? Que ele estava nessa posição, o Operário, depois do jogo contra o Goiatuba já caiu e caiu cada vez mais. Então, assim, além da gente não conseguir, do Operário não conseguir um lugar de destaque na tabela, ele fez com que as equipes que estavam abaixo dele subissem. É a pior situação nesse caso. Por quê? As equipes que estão acima estão bem distantes. O Operário está com 6 pontos. Se vencer aqui, está com 5 pontos. Se vencer, vai para 8. Quer dizer, encosta um pouco mais, mas perdeu muita chance. Os 3 primeiros estão bem, hein? Muito longe já. 11, Cascavel e Cianorte com 10. Olha aqui, o quarto colocado para lá, se vencer aqui, vai ser já encosta. Mas mesmo assim, estão se distanciando da tabela os 3 maiores times aqui. Vamos ver como que ficou a última rodada da primeira fase da competição. Temos aqui a rodada, vai ser no sábado, dia 31, Léo, 14 horas. Monte Azul e Uberlândia, Cianorte e Goiatuba, 14h30 Itabirito e Cascavel, 15 horas o Operário enfrenta a Inter de Limeira. Jogo de vida ou morte para o Operário também. Ainda bem que é em casa, jogo de vida ou morte em casa. Se fizer um bom resultado aqui e já começar, por exemplo, buscando um ponto fora, se ele conseguir aqui vencer, o que ainda não conseguiu, mas se conseguir vencer aqui em casa e depois buscar um ponto já fora na Inter de Limeira, lá em Limeira, é muito complicado, mas dá para fazer. O Operário não tem muito o que pensar, não. Tem que armar um esquema ofensivo, tem que partir para cima para tentar definir essa parada aí, né, Léo? Eu acho que sim, eu acho que tem que mudar. É o que eu tinha dito anteriormente aqui. Ele precisa mudar um pouquinho mais sua forma de jogar, a sua distribuição tática. Mexer no time também é bom, porque alguns jogadores não vêm tendo o rendimento que todo mundo esperava. Então, mexer na equipe e mexer na forma de jogar com cuidado para não prejudicar cada vez mais. Muito bem, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouquinho aqui na TV Educativa com a sequência do Giro do Esporte para você. Estamos de volta aqui na TV Educativa com o nosso Giro do Esporte para você nessa super segunda-feira. Segundou por aqui, como você sabe, segunda-feira é dia de gols e vamos falar de notícia legal, notícia importante para o nosso futebol, porque o Operário está classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. Mesmo perdendo para o Galvez fora de casa, o time sul-mato-grossense garantiu a classificação pelo saldo de gols. Confira. As meninas do Galo fizeram bonito e voltaram de Rio Branco, no Acre, com a classificação inédita para as quartas de final. O jogo com o Galvez foi disputado no estádio Arena da Floresta. O primeiro tempo terminou empatado em 0-0. O time da casa marcou o primeiro, no início do segundo tempo. Monique bateu bem a falta e fez um belo gol. O gol de empate do Operário começou com a bela jogada da atacante Ronaldinha pela direita. Na jogada em velocidade, ela tocou para a artilheira Aissa, que de carrinho deixou tudo igual no placar. Galvez marcou o gol da vitória mais uma vez em jogada de bola parada.
Monique cobrou a falta, a goleira deu rebote, na sobra Lohana bateu cruzado para fazer Galvez 2, Operário 1. Como as meninas do Galo ganharam por 3-0 no primeiro jogo, estão classificadas. O adversário da próxima fase é o Vila Nova de Goiás, que eliminou o Rolim de Moura, também de Goiás. A partida de ida acontece no próximo fim de semana, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Quero mandar um abraço para a Lohane. A Lohane é a goleira do Galo. Acontece, viu, Lohane? Não fique abatida, não se abata, porque é normal, né? Acontece. Vida de goleiro é complicado, né, Léo? Não dá para elogiar nem para falar nada até acabar o jogo, né, Você Ricardo? joga os 90 minutos bem, aí vem os 4 de acréscimo, sempre acontece alguma coisa. Ela tentou segurar, talvez se fizesse em 2 tempos seria melhor também, né? Mas tudo bem, é coisa para se corrigir. Agora, é o que o feminino está fazendo, é que o masculino do Operário deveria fazer. Ganhando ponto, jogando bem, jogando ponto aqui dentro. Lá fora, além de fazer, saldo de gols. O que salvou o feminino nessa foi o saldo de gols. E a bola parada fez a diferença. 2 gols que o Galo sofreu lá contra o Galvez de bola parada ali. De bola parada, quer dizer, são situações idênticas em categorias diferentes, mas que servem de exemplo para os dois lados, né? O futebol é um só, a forma de se jogar é uma só. Agora, depende de cada um que desempenha cada fator para vir o resultado positivo. Agora, é importante a classificação do Operário. Agora, partindo para as quartas de final, vai enfrentar o Vila Nova, um adversário um pouquinho mais complicado que os outros, né? Vamos ver se o Operário... Eu boto fé em cima feminino do Operário, viu, Leomar? Eu também, pela pouca estrutura que tem, pelo tempo de formação, mas ele soube pegar jogadoras de qualidade de outros estados, de outras federações, de outros estados aí, e montou um bom time, né? Vale lembrar que se passar pelo Vila Nova nos 2 confrontos, já está na Série A2 do ano que vem. A Ronaldinha dá gosto de ver jogar, hein? Fez a diferença no jogo aqui, fez uma grande partida lá contra o Galvez também. Ela ergue a cabeça, aquilo que eu chamei de atenção já, o bom jogador, a boa jogadora, antes da bola chegar, ela já sabe o que vai fazer quando a bola estiver no pé dela, e ela faz isso muito bem. Muito bem, o Operário no feminino, portanto, indo no caminho certo. Eu acho que o Fuscão, né, conhece bem as meninas, né, já é acostumado a trabalhar com as meninas. Você sabe que trabalhar com mulher tem que usar muito psicologia, né, a cabeça, tem que ser um trabalho bem diferente. E uma coisa que destaca muito na mulher é em termos de união. A gente vê nas outras equipes, a gente acompanha agora, o futebol feminino está em alta, a gente acompanha bastante e vê a dedicação, o empenho e o conjunto, o que cada uma faz para que o conjunto todo se destaque. E é exatamente isso que está acontecendo no time do Operário. Vieram jogadores de fora, chegaram aqui, incorporaram isso, vestiram a camisa e estão jogando um futebol para futebol feminino que está começando de primeira qualidade. E olha que a equipe foi bem reformulada, porque o Operário tinha uma equipe no estadual do ano passado, teve que reformular, porque várias jogadoras atuam por aqui no nosso futebol, mas depois termina o estadual, elas vão para outras equipes, né? E o Fuscão teve o trabalho de trabalhar, correr atrás, ajustar a equipe, fazer as contratações certas. Correto. Infelizmente, aqui no estado ainda não estão produzindo boas jogadoras em quantidade suficiente para suprir o time do Operário. Então vai ter que trazer jogador de fora. Já passou por aqui Bruna Benítez, que virou seleção brasileira, que foi para o exterior também. Então, já passaram jogadoras aqui do futebol feminino com qualidade, já saímos daqui, mas não temos ainda o número suficiente, a quantidade de times até, para produzir boas jogadoras, então temos que, por enquanto, importar. Mas a intenção é, em breve, produzir jogadores já para os times daqui mesmo. Muito bem, de parabéns, Operário Feminino. Vamos estar na torcida no final de semana, o jogo vai ser em Campo Grande. O masculino joga no sábado, o feminino deve jogar no domingo, né? Provavelmente sim. A gente espera que a torcida do Operário compareça nos 2 eventos, um para incentivar o masculino, para que saia dessa situação ruim, e a outra para poder incentivar cada vez mais essas meninas a subirem, a virem que aqui também tem futebol feminino. Vamos dar uma sapecada no Vila Nova para jogar na casa deles com mais tranquilidade. É o que precisa ser feito. Essa é a ideia, Ricardo. 2-0, já está de bom tamanho. Tranquiliza. É só segurar. Tranquiliza, exatamente. Eu acho que você podia ajudar o futebol feminino, hein? O que você acha? Vamos ajudar com toda certeza. Olha só, os jogos de ida das quartas de final do estadual Sub-13 foram disputados no final de semana. Vamos aqui na tela para os resultados aí do Sub-13. Importante competição da base da nossa Federação de Futebol. Olha só, Corumbaense 2, Operário Atlético Clube 3.
Operário de Carapó, Léo. Operário de Carapó. É surpresa. O interior é muito forte também, Ricardo. Corumbá tem bons jogadores. Esse Operário de Carapó também tem bons jogadores. Seduc, apesar de não ter feito um bom jogo aqui contra o União, que também é um grande adversário, também revela muito. O interior tem boa base. O União venceu por 2-0 o Seduc, lembrando que o União ABC é uma equipe que privilegia, né, as equipes de base. O Operário bateu 2-1 a Portuguesa Pantanal. O Náutico 1-0 no Instituto Ismaile. Resultado apertado do Náutico do Júlio César, hein? Não é fácil, esse Instituto Ismaile não é fácil, não. Já vem de outras categorias, não só o Sub-13, mas acima também, já vem de bons resultados. Cuida muito bem dos seus jogadores, o Náutico também. Então, você vê, a gente tem condições de ter base forte, precisa um pouco mais de capacitação, um pouco mais de ambiente favorável para que essas equipes aí produzam bons jogadores. E o Operário venceu o Pantanal. Já está tendo uma rivalidade Operário e Pantanal. Sim, sempre vai ter, né? Seria aqui o Comercial, se tivesse, né? Mas o Pantanal também já é uma realidade na categoria de base. E nós vamos a mais um intervalo, a gente volta já com os gols do Campeonato Brasileiro. O Flamengo deu uma sapecada no Verdão, hein? A Eva nem veio. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente informa para você. Estamos de volta. Gostou da rodada do final de semana do Brasileirão, Léo? Gostei sim, porque mexeu muito com quem tirou da zona de conforto, né? Qual jogo mesmo que eu tô falando? Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Né? Tirou da zona de conforto. Um jogo confuso com a arbitragem também, né? Mas eu acho que esquisito ali. Não é para tanto não, viu, Ricardo? Eu acho que estão usando muito o VAR. Eu acho que o VAR tem que ser usado em caso de dúvida. E estão usando muito o VAR e demorando muito para dar resposta também. Ontem foram 6 minutos para dar um lance que, de repente... o árbitro nem poderia ter pedido pro VAR. Aí, como diz aquele antigo locutor esportivo, né? Haja coração, esse VAR atrapalha, né? Você sabe que atrapalha até o narrador, né? O narrador tá louco para narrar e não narra. E quando sai gol e o gol é anulado, né? Também fica ruim. Eu acho que tá usando mal. A gente vê jogos de outras competições aí, Europa e tudo mais, dificilmente usam o VAR da forma como que eles usam aqui no Brasil. Falando de VAR, vindo para o futebol sul-mato-grossense, temos a Daiane Muniz e agora também o nosso querido Marcos Matheus Pereira no VAR. No VAR. Já estreou na semana passada no VAR. Ele é bem capacitado, assim, ele é um árbitro tranquilo, ele sabe disciplinamente comandar e tudo mais, e pode ser mais uma promessa nossa que dê certo aí, né? Aliás, ele já não é mais promessa. Para mim, ele já é uma realidade positiva da nossa arbitragem. Muito bem. A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por clássicos e por muitos gols. Começamos com a vitória do Fluminense de virada sobre o Vascão da Gama. Fluminense e Vasco jogaram sábado no Maracanã. Falta para o Vasco. Lucas Piton levantou a bola na área. João Vitor cabeceou e abriu o placar. Os jogadores do Fluminense pediram anulação por impedimento. O VAR revisou e validou o lance. Vasco 1-0. Arias driblou, deu passe para Guga, que cruzou para Lima cabecear. O goleiro Léo Jardim defendeu, mas a bola bateu no atacante Verrete e entrou. Fluminense 1-1. 42 do segundo tempo. Guga soltou a bomba no canto, sem chances para o goleiro, e virou o jogo para o Flusão. Final, Fluminense 2, Vasco 1. Imagens da Arena Grêmio para Grêmio e Bahia. Pênalti para o Grêmio no segundo tempo. Martin Braithwaite foi para a cobrança e guardou para o time gremista. Final, Grêmio 1, Bahia 0. Vitória e Santos jogaram no estádio Barradão. O Peixe voltou a vencer na competição com este gol de Guilherme. Final, Vitória 0, Santos 1. Na Ilha do Retiro, jogaram Sport e Internacional. A bola rolou e aos 7 minutos, Christian Barleta abriu o placar para o Sport. O Internacional empatou com este golaço do garoto da base, Gustavo Prado. Final, Sport 1, Internacional também 1.
No Allianz Parque teve encontro de gigantes, encontro de líderes, Palmeiras e Flamengo. O Alviverde teve a chance de abrir o placar logo no início do jogo, com um pênalti, mas Rossi pegou a cobrança de Piquerez. No segundo tempo, o Flamengo teve uma penalidade ao seu favor. E a Arrascaeta bateu e converteu. De novo para você, a cobrança do 10 do Flamengo. 41 minutos do segundo tempo, o Wallace Ian aproveitou a falha da zaga do Palmeiras e deixou Ayrton Lucas na cara do gol. Aí não tem perdão, é bola na rede. Final, Palmeiras 0, Flamengo 2. Que sapecada do Flamengo no Verdão, hein? Agora, Leomar Ferreira, foi pênalti nas duas jogadas aí do clássico, né? Do grande jogo? Foi pênalti, mas não precisava para tanto tempo de definição. O do Varela eu achei bem duvidoso, porque ele estava em cima da linha ou um pouco mais adiantado, a mão separada um pouco. Então, assim, são lances que tem que ser decididos rápido, Ricardo. Demorou 6 minutos para se decidir sobre se foi pênalti ou não. Eu acho que os juízes, os árbitros, né, tem que ter mais autoridade, né? Fala que foi pênalti, vamos embora. E agora, não estão permitindo, a nova regra, que muitos jogadores pressionem o árbitro. Isso não permite mais, igual aquela reposição do goleiro também. Então, precisa pôr em prática, até para colocar ordem na casa, né, digamos assim. Vamos ver como está a classificação, Leomar? Vamos lá, agora sim. Aqui na tela, classificação. Perdeu, mas continua, Ricardo? Continua líder, Verdão. Para alegria do Fábio e da Eva Regina. Da Eva Regina. Palmeiras, 22 pontos em primeiro, Flamengo em segundo com 21, em terceiro, Cruzeiro com 20, em quarto, Bragantino, Fluminense com 17, em sexto, Ceará, também o Bahia com 15, depois Corinthians, Mirassol e Atlético Mineiro com 14 pontos. São os 10 primeiros aqui, Leomar. A gente não falou sobre o Mirassol, venceu por 2-0 São Paulo em casa. Né? Então, quer dizer, o Mirassol também não é um time, não é de criar junto, né, Ricardo? Tem que ser... Não é bichinho de criar em casa. Não é bichinho de criar em casa, outro, né? Não é bichinho de criar em casa. Tá chegando, o Cruzeiro tá chegando também, tá bem. Mirassol, Atlético Mineiro se recompôs depois de perder o clássico contra o Cruzeiro, né? Empatou o clássico, começou a subir também. Eu acho que aqui não vai ter muita surpresa, não. Vamos pedir a tela 2 para a gente ver quem está lá embaixo, na zona perigosa. Sabe que depois que entra aqui é difícil sair, né, Leomar? Não sai. Parece que é um buraco, né, Ricardo? Ó, o esporte dificilmente vai sair daí. É uma pena. Só começando, hein? É uma pena. Não conseguiu vencer ainda no campeonato, empatou com o Inter. Né? Não conseguiu vencer, o Juventude também não. O Santos conseguiu vencer, mas não foi suficiente ainda para sair da zona de rebaixamento. Algum time seu, você, um dia já esteve nessa zona perigosa e não conseguiu sair? Não. Tentaram puxar, não teve jeito? Não tem jeito. Não tem jeito. Nunca tive, não, ainda bem, graças a Deus. Eu pensei que era só comigo que acontecia isso. Olha só, portanto, na zona perigosa aqui, né? O Fortaleza, não. O Vitória com 9, Santos com 8, Juventude com 8 e o Sport Recife com 3 pontos ganhos. Fortaleza está pertinho ali, o Vasco também, né? O Fortaleza e o Vasco estão ainda assim, aquela coisa de que vai chegar, tem que olhar muito para baixo mais do que olhar para cima, para sair de perto. São Paulo, uma surpresa, está nessa segunda parte da tabela, o Inter também, mas... São times que a gente vê que tem capacidade de recuperação. Para a gente fechar o programa, tem um jogo hoje. Vamos aqui na tela. Né? 10ª rodada, hoje, 19 horas, horário MS, Bragantino e Juventude. Vai ser um jogo bom, Leomar? Vai ser um jogo bom. Bragantino para tentar subir, o Juventude desesperado para tentar sair desse rebaixamento. Vai ser um jogo de 2 extremos, né, Ricardo? Eu vou deixar você assistir. Eu não vou assistir isso aí, não. Não vai assistir? Tomando uma ou não? Um abraço, Léo. A gente volta amanhã. Até mais. Um abraço. Boa tarde, até Quero agradecer a sua audiência, a sua enorme paciência nessa segunda-feira. Estamos fechando mais uma edição do Giro do Esporte para você. A gente volta amanhã, 11h45 da manhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.